perguntou, desculpa que eu acabei não vendo o nome. Isabelle. Ah, Isabelle. Isabelle, é assim, tem, e é algo que eu vou falar aqui para vocês hoje, sobre esse máximo e esse mínimo. Vocês precisam atingir 6 mil pontos, que é o mínimo de média, né? Nossa média é 6. Então, lembra que eu falei que cada 1.000 pontos, isso é revertido para 1 ponto de média. Então, se você atingiu lá 6 mil pontos, você já tem 6 de média, está aprovado. Tá? Então, isso é um dos quesitos para aprovação, né? Você tem que ter no mínimo 6 mil pontos. Também precisa ter no mínimo 1.500 pontos de prova, só de prova, para ter aprovação, tá? E eu vou falar com mais detalhes aqui, com a ajuda do material que está aqui, tá bom? Aqui ele está mostrando um pouco. Tudo bem, Isabelle? Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. Tá bom, tá bom. Aí o que acontece? Aqui é só um comparativo, né, entre o que é a avaliação tradicional e uma avaliação continuada. Uma avaliação tradicional, gente, é o que mais comumente acontece, tá? O aluno vai realizando atividades e lá no final do semestre ele vai ter lá o seu boletim, a sua nota e vai verificar qual que é a nota que tirou. Na avaliação continuada é assim, você faz uma atividade, atinge uma quantidade de pontos, faz mais uma atividade, mais uma prova e vai somando, isso vai agregando para aquela disciplina. E aí pode acontecer, e acontece, tá, gente, de chegar no meio do semestre, o aluno já atingiu a média necessária para aprovação. Ou vai ter aquele aluno que chegou na metade do semestre e fala assim, puxa, não consegui nem metade, preciso correr agora. Tá? Então, isso que é a avaliação continuada. Eu tenho todo o semestre, do início ao fim, para conquistar os pontos para aprovação. E aí, o que acontece? Vocês vão perceber que algumas disciplinas que vocês vão cursar, elas são nível 1 ou nível 2. Disciplina de nível 1, você tem como eu posso dizer? Vocês têm a possibilidade de atingir aí até 14 mil pontos. Tá? Então, vejam, 14 mil pontos, se cada 1.000 pontos virar um de média, quer dizer que é 14 de média, né? Então, o que acontece? Você tem mais pontos ainda do que é necessário. Então, às vezes, se você não foi bem em uma atividade, você consegue repor essa nota em outra atividade. Eu tenho uma tabela aqui que eu vou mostrar para vocês aonde você pode conquistar pontos, tá? Então, uma disciplina de nível 1, você tem uma somatória máxima de 14 mil pontos. Uma disciplina de nível 2, você tem uma somatória máxima de 12 mil pontos. O que acontece? Disciplina nível 1, ela é um pouco mais fácil de atingir a média, porque ela te dá mais possibilidades para isso. Disciplina de nível 2, ela é um pouquinho mais difícil, porque ela te dá menos possibilidades. Então, é uma disciplina que o aluno tem que se empenhar bastante, né? Porque às vezes não consegue, se não levar muito a sério, às vezes não consegue atingir a média. Mas mesmo assim, tá, gente, é 12 mil. E vamos supor, professor, eu atingi então na somatória total 11 mil pontos, então eu vou ficar com 11 de média? Não, vai ficar com 10, que é o limite, tá? Aqui é o ponto que eu queria chegar com vocês, né? Ó, critérios. Para que o aluno seja aprovado, então, ele tem que cumprir 3 critérios para aprovação. A pontuação total. Aqui, né, nessa unidade, nós temos como pontuação total, que seria a nossa média, 6 mil pontos, tá? A média para aprovação é 6. Não é 7, não é 8, né? Não é 5 também, aqui é 6. Avaliação oficial, tá? Então, disciplina de nível 1, você tem que ter 1.500 pontos de prova. Peraí, Henrique, para aí um pouquinho. Disciplina de nível 2, então você tem que ter 2.500 pontos de prova. Lembra que eu falei para vocês que a disciplina de nível 2 ela é um pouco mais complicada, né? Ela é um pouco mais difícil de se atingir a média. Não impossível, mas é um pouco mais difícil, tá? Chegou mais uma aluna. Então, o que acontece? Ó, disciplinas que são AMI, HMI, AMP e DI. Não sei se vocês já perceberam, a gente tem um monte de siglas, né? Vocês já se depararam com algumas dessas siglas? E já se perguntaram o que seria isso? Vocês vão se perguntar bastante.
Ó, vocês vão ver, por exemplo, AMI é uma aula modelo institucional. Quer dizer o quê? Que lá no ambiente virtual já tem todo o conteúdo da disciplina, tá? O professor, ele vai incluindo materiais, ele vai passando as aulas, passando estudos de caso, trabalhos, mas todo o material base daquela disciplina está lá no ambiente virtual de vocês. Porque ela é uma aula que é do modelo da instituição. O professor segue o modelo da instituição. A mesma coisa é essa HAMI. É uma disciplina modelo da instituição, só que ela é híbrida, tá bom? Por que híbrida, né? Quando eu falo que algo é híbrido, ele é junção de duas modalidades diferentes. Uma disciplina híbrida, ela tem parte à distância, parte presencial, tá? Essa disciplina nossa, que eu estou tendo com vocês aí de ciência da computação, a disciplina do professor Jefferson, que é métodos quantitativos, também é híbrida, tá? As duas são híbridas. O que acontece? Vocês têm atividades para realizar aqui com o professor, mas lá no ambiente virtual de vocês também vai ser disponibilizado material, atividade para vocês realizarem lá. Então, ela é híbrida, né? Você tem tanto compromissos com o professor que está em sala, como você tem alguns compromissos no ambiente virtual, tá? AMP ou HAMP, tá? Esse H que coloca na frente, ele está sempre se relacionando aí a um híbrido, né? Um híbrido de modalidades. Aula modelo professor, tá? AMP é aula modelo professor. Disciplinas que são aula modelo professor, vocês vão verificar lá no portal de vocês que é o professor que cria o material e coloca lá no ambiente virtual para vocês, tá? Então, ela é uma disciplina que ela tem menos conteúdo do ambiente virtual, porque é um conteúdo ao qual o professor está disponibilizando. Então, é um modelo do professor, tá? O professor, ele segue, sim, uma ementa, um conteúdo, né, oficial, porém é com o material que ele coloca lá no ambiente virtual, tá? E aí, eu posso ter disciplina que seja modelo professor ou modelo institucional, tanto nível 1 como nível 2, tá? Lembrando que a nível 1 tem que ter no pontos. Nível 2, máximo 12.000 pontos, tá? Então, ó, eu tenho, tanto na nível 1 como na nível 2, a pontuação total de 6.000 pontos para vocês atingirem, tá? Em ambas, eu preciso de ter no mínimo 6.000 pontos para aprovação. Além de, né, eu tenho esse outro critério aqui, ó. Mínimo de 1.500 pontos nas provas oficiais. Ah, professora, o que são as provas oficiais? Gente, essas provas oficiais são essas aqui, ó. A primeira prova oficial, tá vendo aqui no calendário, ó? De 5 a 10 de abril. A segunda prova oficial tá aqui, ó, em junho. Começa aqui, ó, avaliação oficial do segundo bimestre. Começa dia 27, que é uma quinta-feira, e vai até o dia 2. Que é uma quarta-feira. Então, é uma semana de prova do primeiro bimestre e uma semana de prova do segundo bimestre. A prova do primeiro bimestre, gente, ela tem uma pontuação aí máxima de 1.000 pontos, tá? E a prova do segundo bimestre, ela tem uma pontuação máxima de 4.000 pontos. A somatória dessas duas provas vai dar aí para vocês 5.000 pontos, tá? Então, vocês conseguem atingir com uma avaliação oficial até 5.000 pontos. Para aprovação, você precisa ter, se for nível 1, vocês precisam ter 1.500 pontos. Tá? Então, vejam, ó, o meu universo de pontos é 5.000. Eu preciso de 1.500, tá? Isso nível 1. Nível 2, como eu falei, ela é um pouco mais complicadinha, né? Então, do meu universo de pontos de prova, que é 5.000, eu preciso acertar 50%. Eu preciso ter 2.500 pontos de prova. Tudo bem até aqui? É a Isabelle que está falando. Manda, fala, Isa. E como que a gente sabe qual que é o nosso nível no nosso curso? Você vai falar? Eu vou falar para vocês. Sistemas operacionais eu ainda não sei. A gente ainda vai receber isso daí, passa para vocês, tá? Métodos quantitativos, ela é nível 1, tá? Espera só um minutinho, gente. Então, vai variar a modalidade do nível 1, do nível 2 para cada curso? Para cada matéria, desculpa. Oi, Isa?
Não, a minha dúvida é, então Eu não vai entendi, deu uma variar, picada. o nível de cada matéria varia? Nossa, Isa, cortou de novo, eu não ouvi. Você pode repetir? Posso, claro, desculpa. O nível de cada matéria vai variar, Isabelle? então? Oi, tá me ouvindo? É, agora eu tô. Tem disciplina que é nível 1, tem disciplina que é nível 2. Então, você pode, dentro de um semestre, ter uma disciplina que é nível 1, que aí você sabe que você precisa ter 1.500 pontos de prova, e outra disciplina que é nível 2. Isso pode acontecer. Não são todas as disciplinas nível 1, mas uma ou outra pode ser que seja aí nível 2 também, tá? Aí, assim, gente, a maioria é nível 1, tá? Mas existe, sim, disciplinas, vocês vão se deparar em algum momento aí com disciplina nível 2. Sistemas operacionais eu não tenho certeza, mas é algo que eu vou passar logo para vocês. Agora, métodos quantitativos, eu sei que ela é 1, né? Por costume, ela vem como nível 1. Aí, vamos lá, vamos olhar esse universo aí de nível 1. Nível 1, vocês têm no máximo 14.000 pontos para atingir. Vocês têm que ter 6.000 de média e tem que ter 1.500 de prova. Ah, professora, eu fiz várias atividades e eu tenho lá 8.000 pontos já. Somei tudo, deu 8.000. Mas você só tem 1.200 de prova. Aí o que acontece? Quando acontece isso, você atingiu um requisito, né? Um critério de aprovação que é a média. Porém, você não atingiu o critério de aprovação que é de prova. Para você ter aprovação, você tem que atingir esses dois critérios, não só um. Então, se você pode ter até 9.000 pontos, 10.000 pontos, mas se você não atingir os 1.500 de prova, você acaba ficando de exame na disciplina. Não quer dizer que você já está reprovado, mas você acaba ficando de exame. E aí tem que fazer uma prova para recuperar. Tudo bem quanto a esses dois critérios de média e de prova? Tudo tranquilo. Tá. Tranquilo, professor. Então tá bom. Gente, vão surgindo dúvidas aí no decorrer do semestre, mas todos os professores de vocês já sabem sobre isso, eles vão poder te orientá-los certinho. E vocês podem entrar em contato com coordenação também, a gente orienta, tá? Um outro critério, gente, de aprovação é a frequência, tá? A frequência ela tem que ser 75%, né, no mínimo. Um aluno, se tiver uma frequência menor do que isso, né, ele acaba ficando reprovado também. Só que o que acontece? A gente está aí passando por essa fase de aula remota. Então, até o semestre passado, a gente não estava contando frequência por conta disso, porque a gente sabe que tem aluno que às vezes não consegue assistir aula presencial por conta de falta de equipamento, ou até mesmo que está acontecendo hoje, porque eu sei que tem alunos do meu curso de ADM e de RH que não está conseguindo entrar, né? O pessoal que está aqui sabe que está lá no grupo, né? Tem gente que não está conseguindo entrar, e aí a gente não consegue, não pode dar falta, né? Porque como a gente está aí nessas aulas remotas, existem muitas possibilidades de dar problema, né? E o aluno não conseguir acessar. Então, assim, esse critério frequência, por enquanto, ele não está sendo contabilizado, tá? Agora, um dia, quando voltar presencial, aí sim, presencial, sim. Oi? Quem falou? Foi a Isa? De novo? Rian? Quem falou, gente? Não fui eu não, professora? Alguém falou. É que eu não entendi a pergunta. Mas é isso, gente. Se tivesse presencial, a gente tem que fazer chamada todo dia. O professor tem que fazer a chamada, né? E aí a gente já lança essa frequência no dia da aula, tá? No dia da aula a gente já abre lá o sistema e já lança, e aluno que faltou fica com falta, né? Não foi, ficou com falta, e aí tem que ficar controlando a frequência. Agora, como a gente está remoto, né, fica mais difícil. E acaba que a instituição não lança as faltas, porque aí os alunos seriam muito prejudicados, tá? Mas então tem isso, tá? Tem esses três critérios, que é frequência, que é média e que é ponto de prova. Por enquanto, a gente só está contando média e pontuação de prova. Quando a gente voltar no presencial,
né? Um dia a gente vai voltar, acredito eu. Né? Então, quando a gente voltar aí no presencial, a gente tem que controlar a frequência também, tá? Bem, então aqui, né, o que está mostrando aqui é isso, tá, gente? Os níveis das disciplinas e os critérios de aprovação de cada uma delas. E aí, qual vai ser a média, né? Isso aqui eu já falei para vocês. Cada 1000 pontos, ó, a cada 1000 pontos equivale a 1 ponto na média. Então, se eu somei lá, deu 6.500 pontos, então eu tenho 6,5 de média, tá bom? A pontuação, tá, obtida no final do semestre será convertida em média, tá, de 0 a 10, tá? Porque o que acontece, gente, a nossa avaliação, ela é continuada e ela é através de pontos, né? Então, esses pontos estão na casa aí do milhar. No histórico de vocês, não vai aparecer 10.000 pontos, vai aparecer nota 10, nota 7, nota 6, tá? Então, cada 1.000 pontos reverte aí para 1 de média. Alunos que não atingirem a pontuação mínima, dentre aí os critérios de aprovação, né? Terá na média final apenas a soma das avaliações oficiais, né? Veja a tabela explicativa. Então, eu tenho avaliação oficial 3.700 pontos, aqui são 2 exemplos, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho avaliação oficial 3.700, pontuação total 8.500. A média final desse aluno é 8.500, tá? Por quê? Né? Aqui ele está mostrando ponto de prova. Aqui esse aluno, gente, mesmo se for nível 1 ou nível 2, porque nível 1 é 1.500 de prova, nível 2 é 2.500 de prova. Ele já aprova, ele já está aprovado nesse critério porque ele atingiu uma boa quantidade de pontos em prova. E aqui o que ele mostra, né? Que somando as provas e as atividades, ele tem 8.500 pontos. Então, o que quer dizer? Ele também atingiu o critério de média. Então, ele tem uma média final de 8,5. Aqui ele está aprovado, ó, ele atingiu, porque ele atingiu o critério de prova e o critério de média. Tudo bem aqui? Tudo certo. Aqui eu tenho um exemplo a qual o aluno não atingiu. Vocês vejam que aqui, ó, ele tem uma pontuação, uma média de 12.000 pontos. Poxa vida, né? É mais do que 10. Porém, ele tem pouco de prova. Ele só tirou 700, então ele não atingiu nem os 1.500, que é do nível 1. Então, aqui, nesse caso, o que acontece? A média dele de nota final acaba sendo 0,7, porque ele só tinha 700 de prova. Então, ele não atingiu o critério mínimo de aprovação para as avaliações oficiais. Por mais que ele tenha a média, ele não tem avaliação, tá, gente? Então, nesse caso, eu tô reprovado. Quer dizer, de exame na disciplina. Tá? Então, eu preciso fazer o exame para tentar recuperar essa nota. Caso contrário, acaba ficando aí com uma dependência. Gera uma DP. Como eu vejo os pontos no ambiente virtual? Tá, gente? Vocês, quando vocês estiverem acessando lá certinho o ambiente virtual, vocês vão entrar... vocês podem ver que, talvez algum de vocês que conseguiu acesso ao ambiente virtual, ele tem um menu lateral direito. Né? Esse menu, ele tem essa carinha aqui, ó. Ele é escurinho, fica assim na lateral direita. Lá você vai ter acesso aos meus pontos. E aí, nesses meus pontos, você vai ter todo um histórico gráfico e o quanto você tem de ponto e o quanto você ainda precisa atingir para aprovação. Tá vendo que aqui tá pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui, ó, tá vendo? Ele mostra uma roda onde você conquistou 2.700 pontos de 12.000. Então, você precisa ter no mínimo 6.000. Então, você já sabe que aqui você precisa de 3.330 pontos, por exemplo, para atingir o requisito de média. Aí, ele mostra também, ó, quanto você tem de prova. Ó, esse aluno aqui, ele já tem 700 de prova. Aqui, gente, no AVA de vocês, um de vocês até me perguntaram, onde eu vou descobrir se é nível 1 ou nível 2? É aqui, tá? É aqui nos meus pontos, porque aqui nos meus pontos, não sei se está dando para vocês enxergarem direitinho, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aparece, né, prova. O aluno tem 700, quer dizer, ele já fez uma prova e obteve 700 pontos.
ele tem que ter no mínimo 2.500. Então, esse aluno, ele sabe que é nível 2, que ele já tem 700 e ele ainda precisa de 1.800 pontos para atingir a média aí de prova. Então, ele sabe, por exemplo, que a prova do segundo bimestre valendo 4, ele quase 50% dela, né? Ele precisa de 1.800 pontos. Voltei, gente. Eu dei uma caída aqui. Estão me ouvindo agora? Então, sim. Pessoal? Eu dei uma caída aqui. Então, gente, quando vocês estiverem com acesso certinho lá no ambiente virtual, aí vocês procurem pelos meus pontos, que é onde vocês vão ter todo um extrato dos pontos que vocês possuem e dos que vocês ainda precisam, né, adquirir aí no decorrer do semestre, tá bom? Atividades que valem pontos, tá? O aluno pode acumular pontos por meio de avaliação oficial. Tá? Aqui, o que está explicando, gente? Pontos de prova, que são as avaliações oficiais, avaliações formativas, tá? Oi? Tá cortando, eu não tô conseguindo te Oi, ouvir. Isa. Tá cortando, eu não tô cortando? conseguindo te ouvir. Não sei Tá se só mesmo. pra mim tá acontecendo isso. Para mim também. Também. Tá, Pra mim peraí, também. deixa eu tentar. Tá difícil aqui hoje, E né? a sua Espera um voz pouquinho, tá deixa bem eu tentar. longe também. Tá bom. Deixa eu tentar trocar aqui o roteador, só um minutinho.
Pessoal, eu mexi aqui na minha internet. Será que melhorou? Por enquanto, parece que sim. Oh, Jesus, né? Vamos lá, gente. Vai dar certo. Eu estava falando dos pontos, né? Como vocês podem acumular pontos? Através das provas, que nós chamamos aí das avaliações oficiais, através de avaliações formativas, tá? O que é avaliação formativa? Na grade curricular de vocês, né, no conteúdo aí que vocês vão estudar, dentre as disciplinas que vocês vão estudar no semestre, tem uma disciplina que a gente fala que é uma disciplina interativa. É uma disciplina que ela não tem apoio, ela não tem um professor presencial para dar aula. É uma disciplina que vocês vão ter acesso a ela tudo pelo ambiente virtual, tá? E nessas disciplinas interativas, vocês têm essas avaliações formativas, que são algumas atividades que a gente chama de atividade discursiva, que é uma atividade onde eles passam um tema e o aluno tem que fazer um discurso, né? Um relatório sobre um determinado tema, tá? É uma atividade, é um tipo de atividade onde a gente inclui aí ela como formativa. Tem atividade virtual, tá? Normalmente as atividades virtuais, elas terão aí em todas as disciplinas, formato de questionário ou de vídeo. Cada disciplina, então, vai ter alguma atividade virtual e atividade transversal. Gente, quando eu falo que é uma atividade transversal, né, é algo que passa por todas as disciplinas. Por isso que ela é transversal, ela transversa, né, entre as disciplinas. Peraí, que eu acho que tem calma. Atividade transversal, então, são algumas atividades que vocês podem fazer, a qual os pontos que vocês adquirem nela, eles são atribuídos em todas as disciplinas. Então, assim, atividade transversal, gente, eu tenho como, por exemplo, desafio numa nota máxima. Vocês já viram o desafio nota máxima? Já ouviram sobre o desafio nota máxima? Esse aqui. Eu vi o vídeo da reunião do professor lá, o coordenador explicando como O funciona. Éder, né? Isso. É, 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 Desafio Nota Máxima, ele é uma plataforma de estudos, tá? Tá disponível. Gente, tô voltando aqui. Só um minuto.
E consegue me ouvir? Agora sim. Ai, gente, desculpa. Hoje tá complicado, né? Mas não é sempre assim, não. Acontece, professora, relaxa. Ai, vocês sabem. Mas é isso, gente. O Desafio Nota Máxima, deixa eu voltar de onde eu parei, né? Ele é uma plataforma de estudos, tá? Onde vocês podem fazer algumas atividades e vocês vão conquistando pontos através da realização dessas atividades. E aí o que acontece? Vamos supor, você fez lá determinada quantidade de atividades e aí você conquistou 1000 pontos de média. Esses 1000 pontos que você pegou transversal através do Desafio Nota Máxima vai ser contabilizado para todas as matérias que tem no semestre, sejam disciplinas interativas, seja a disciplina do professorado, do professor B, do professor C, tá? Independente do professor, independente do tal, tá? Ela passa aí, né, ela transversal por todas as disciplinas, tá? O Desafio Nota Máxima, então, vai estar disponível para vocês a partir do dia 1º. A gente fica, assim, no pé de vocês, fizeram o Desafio Nota Máxima, porque a gente incentiva vocês a utilizarem a plataforma, porque é uma plataforma de estudos, tá, gente? Ela tem um modelo lá das atividades, que são modelo, as questões são tipo questões de ENAD, questões de concurso público. O interessante do Desafio Nota Máxima é que logo no início, no primeiro acesso que vocês fazem, vocês passam por uma avaliação diagnóstica, que é uma avaliação onde ele vai verificar quais os pontos, quais as disciplinas que vocês têm mais dificuldade e outras que têm menos dificuldade. Então, ele vai levantar que o Gabriel tem dificuldade aí em sistemas operacionais e que a Isabelle, ela está com dificuldade, então, maior, ela é uma aluna que vai ter mais dificuldade em métodos quantitativos. Através desse diagnóstico, vão ter mais atividades voltadas para onde vocês têm que aprimorar. Então, assim, ela é uma plataforma muito interessante, que melhora aí essa aprendizagem. Então, ela auxilia também nas disciplinas. Fora que é uma plataforma de estudos gerais. Então, se você, por exemplo, vai fazer um concurso, vai prestar uma prova do ENAD, uma prova, né, que seja, você tem um pouquinho mais de preparo por conta disso. Então, a gente estimula vocês a participarem. De bônus, ganha aí alguns pontos para as matérias também, tá? E aí, o que acontece? Na avaliação continuada, a gente fala que vocês têm autonomia. Que está aqui, ó. Aluno tem autonomia para escolher o melhor caminho da aprendizagem. O que acontece, gente? Tem aluno que ele pega e faz todas as atividades que o professor deu em sala de aula, e aí ele faz a primeira prova, foi muito bem, na segunda prova ele sabe que ele não precisa tirar 100% dela, ele administra os pontos, tá, gente? Então, o que eu acho interessante, que eu dou de dica, vão sempre fazer nesse controle dos pontos, esse extrato, verifiquem esse extrato de pontos que vocês têm, e aí vocês vão fazendo a gestão dos pontos. Aí você fala assim, olha, eu já estou bem de atividade transversal, de atividade virtual e de formativa, né? E de prova, por exemplo. Então, eu não vou me preocupar tanto com essa outra atividade, porque eu já atingi os pontos em outra. Você tem essa possibilidade, tá, gente? De falar assim, olha, não vou entregar isso, não vou fazer aquilo, porque eu tenho aquele outro. É assim, a gente dá autonomia para vocês. Vocês precisam ter essa autonomia e vocês precisam administrar esses pontos, porque a gente vai ficar lá, ó, faz assim, faz assado, mas a gente não fica controlando o quantos pontos fulano ou ciclano tem, né? Então, vocês têm essa autonomia e vocês precisam ter essa responsabilidade também de controlar os pontos que vocês têm, tá bom? Tudo bem aqui, gente? Levantou alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá bom. Alguém mais entrou na sala. Professora, teve um amigo meu que ele tem que reiniciar o computador, tá? Ele vai pedir para entrar de novo.
Porque, ó, agora eu só tô vendo a Larissa tentando entrar. Então, ele falou que ele teve que reiniciar e pediu pra te avisar que ele não tá conseguindo falar aqui no Teams. Qual que é o nome dele? João Pedro, ele avisou que já vai reiniciar. Foi o João Pedro. O que é aqui? A avaliação oficial. Vamos lá. As avaliações oficiais, gente, então, são aquelas provas que os professores elaboram para vocês. E aí, o que acontece? As disciplinas, por exemplo, de hoje, né? Então, sistemas operacionais, ou com o professor Jefferson de tem uma prova igual tá aqui, que vale 1.000 pontos, e no segundo bimestre tem uma prova que vale 4.000 pontos, tá aqui, tá? E aí, o professor elabora, normalmente eu costumo passar para vocês com antecedência o conteúdo que vai cair na prova, eu falo assim, ó, gente, dá mais um enfoque aí nos estudos do tema 1 ao tema 3, por exemplo, tá? E aí vocês vão ter um norte aí para a disciplina de vocês. Cada professor, claro, gente, tem um jeito de trabalhar, tá? Às vezes o jeito que eu trabalho nunca que vai ser igual ao do Jefferson, por exemplo. Cada um tem um jeitinho aí de trabalhar. Mas a gente costuma dar um norte aí para vocês do conteúdo de prova, tá? A gente não dá resposta, mas a gente dá um norte para vocês, tá? Esse daqui, gente, então é um exemplo dessas duas disciplinas, da minha como do professor Jefferson. Vocês vão ter uma prova valendo 4.000 pontos e uma prova valendo 1.000 pontos. Máximo valendo 4.000. E 3 minutos. São disciplinas que elas têm avaliação de proficiência. Isso daqui é para alunos que estão, né, em outros semestres, alunos que entraram agora não fazem avaliação de proficiência, que aí é oi, gente, não. Pessoal, oi, consegue me ouvir? Sim. Agora voltou. Ficou mudo de novo? Ficou. Oh, meu Deus do céu. Ó, eu vou tentar ser o mais breve possível, para também não se estender muito essa explicação, né? Ó, aqui no caso de vocês, tá, gente? Nessas disciplinas que vocês têm agora, vamos sim, uma de 4.000 pontos, tá? Primeiro bimestre 1.000, segundo bimestre 4.000 pontos. Aqui não se aplica a você. Pro, tá falhando. Tá falhando. Deixa eu tentar aqui de novo. Tá, deixa eu voltar. Agora dá para ouvir direito? Agora melhorou. Ó,
Então vamos lá. A disciplina interativa é o que eu já falei para você. Aquela disciplina que é tudo no ambiente virtual, não tem interativas, gente. Então elas vão ter uma avaliação de 5.000 pontos. Ao invés de ter uma com 1.000 pontos e outra com 4.000, é uma só que vai ser feita lá em junho, né? Final de maio, desculpa, valendo 5.000 pontos. E aí entra nos mesmos critérios, de ter que ter no mínimo 1.500 pontos de prova ou 2.500 pontos de prova, tá? Vou passar aqui adiante. Aqui são as avaliações formativas. Lembra que eu falei que as avaliações formativas são atividades que constam lá no ambiente de vocês, né, como as atividades discursivas, e elas também, dependendo do nível da disciplina, elas vão valer 1.000 pontos no primeiro bimestre, 1.500 pontos também, né, no segundo bimestre. Tá? Então, isso daí muda quando ela é modelo institucional ou quando ela é modelo professor. Disciplina interativa tem a discursiva, que é uma atividade que vocês têm que discorrer sobre um determinado tema e o tutor da disciplina interativa que corrige. Então, ela vai ter aí uma pontuação de até 2.500 pontos, tá? Atividades virtuais são exercícios que tem lá no ambiente virtual de vocês, tá? Essas atividades, então, tem nível 1, pontos de atividade, lá no ambiente virtual. Disciplina nível 2 tem 1.000 pontos de atividade. Então, vejam, gente, disciplina nível 2, ela é um pouco mais enxuta, né? Um pouco mais difícil aí de conseguir os pontos, tá? É uma disciplina, então, que ela tem um nível de dificuldade um pouquinho maior por conta de ter menos possibilidade de pontos. Eu vou fazer assim também, tá, gente? Tanto o pessoal de ADM, RH, como o pessoal de Ciência da Computação, eu vou mandar esse material que eu estou falando aqui para vocês, eu mando para vocês, tá? Vou pegar a gravação dessa aula de hoje e mando para vocês também. E fico também à disposição de vocês para falar sobre isso, para tirar dúvidas sobre essas questões aí de pontos, de regras, que eu sei que é muita coisa, é chatinho, tá? Então, ó, atividade transversal é aquela atividade que eu falei que se você adquire, você conta aí para todas as disciplinas. Atividade transversal, a gente tem a principal aí, o desafio nota máxima, que é o que eu já falei, né, anteriormente. De atividade transversal, vocês podem adquirir até 3.500 pontos, sendo que só de desafio nota máxima, você fazendo, gente, vocês, né, fazendo aí todos os desafios semanais, porque desafio nota máxima é assim, toda semana tem uma lista de exercício para vocês fazerem, e tem semanas que tem intensivos, né, tem mais de uma lista de exercícios. Fazendo tudo, tirando máxima a pontuação em tudo, vocês conseguem 3.500 pontos de transversal, tá? Só no desafio nota máxima. Mas para conseguir esses 3.500 pontos, gente, vocês têm que fazer tudo. Desde o dia 1º de março, abril 1º de março, já vai fazendo. Vocês conseguem 3.500 pontos, mas tem que fazer tudo mesmo e acertar tudo o que está lá, né, para vocês realizarem. Então, vocês conseguem transversal, gente? Desafio nota máxima, curso livre. Curso livre tem lá no portal de vocês, são cursos pagos que a instituição fornece, curso de extensão. Cada curso conta 300 pontos, tá? Curso complementar, 300 pontos, tá bom? Também tá lá no portal de vocês. O estudo dirigido, que é o ED, tá? Gente, ED é assim, cada semestre vocês têm uma ED diferente, é estudo dirigido. Essa disciplina, gente, ela dá para vocês 1.500 pontos de atividade transversal. Além de, né, esse estudo dirigido, ele conta como horas de atividades complementares. Tá? Então, todo semestre vocês têm que cumprir a ED. A ED é uma disciplina de curta duração, vocês conseguem fazer ela rapidinho, porque ela é uma disciplina de 5 horas. Então, vocês conseguem cumpri-la até em um dia só. Né? Tem alguns vídeos, alguns materiais para leitura, um exercício, e aí terminando, vocês têm que emitir o certificado, né? Imprimir lá, salvar o PDF, o certificado, aí vocês já estão aprovados no ED. Não tem prova, tá?
Ela entra como atividade complementar e como ponto transversal. Então, o ED, gente, ele é assim, ele é uma disciplina curtinha que vocês conseguem fazer ali rapidinho, em um dia, se for o caso, vocês pegarem firme. Porém, se você não cumprir, gera uma DP. E aí vocês têm que pagar uma DP, tá bom? Estão me ouvindo direito? Gabriel. Gabriel, quer falar, Gabriel? Eu queria fazer uma pergunta. Que nessa Manda ver. semana que tá arrumando tudo ainda, o ambiente virtual e tudo, como é que fica o DI e o D? Vai mandar essa semana ou só começa a partir de semana que vem? Você fala os links das aulas? Assim, gente, essa semana... Pode falar, Gabriel, você quer falar alguma coisa? Eu acabei de falar, deu para ouvir? É assim, ó, essa semana o ambiente virtual ainda não assistir essas aulas. O que eu falo para vocês, mantenham contato com a coordenação de curso de vocês, tá? Como vocês estão cursando agora, vocês não têm os contatos de todos os professores, mantenham contato com a coordenação. No caso de ADM RH, eu estou coordenando o curso, né? Então, vocês mantenham contato comigo lá no grupo do Telegram. Eu sei que o professor Éder também tem o grupo do Telegram e mantém contato com vocês. Então, assim, mantenham sempre contato com ele, né, ou comigo, para que o cursinho já esteja tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho a regra de pontuação. Não é especiais, que somam 5.000 pontos. Eu tenho atividade formativa ou discursiva, né? Que dependendo se ela é institucional ou modelo professor, tem uma pontuação diferente. As disciplinas que são modelo professor, gente, elas têm menos atividades no ambiente virtual e mais do professor, tá? E aí, cada professor vai fazer atividade de mil. Você tem, ó, no mínimo 6.000 pontos no caso dessa instituição. Aqui eles colocam 7.000, tá, gente? Nessa apresentação que eu estou mostrando para vocês, porque tem algumas instituições do grupo que tem 7.000 aí. Exceções de disciplina. Tem alguém em projeto integrado, tá? Quem está orientando vocês que essa semana, talvez essa semana ainda em contato com vocês, é a professora Manuela.
ela vai orientar vocês em projeto integrado. O que é em maio? Provavelmente vocês vão ter que fazer uma apresentação desse projeto de vocês. Tá bom? Então, vocês não têm projeto integrado, tá? Os cursos de vocês, eles também não têm, né? Agora não tem mais o estágio obrigatório. Qual é o estágio de vocês, tá? Então, se, por exemplo, você falar assim, eu não arrumei estágio durante o curso, não tem problema. Você pode arrumar um estágio, trabalhar, receber, ser de currículo. Alguém quer perguntar? Vocês, projeto integrado é algo que se aplica a RH, tá? Então, projeto integrado, você tem ali, ó, entrega de não tem prova, tá, gente? Projeto integrado não tem prova. Vocês têm atividades a serem desenvolvidas que você vai atingindo aí a pontuação e tem uma apresentação final, tá? Então, vocês vão ter lá 3.500 pontos ou 7.000 pontos, no caso de uma nível 1 ou nível 2, tá? Que é um pouco mais aí de pontos, um pouco menos, na verdade, né? Porque aí ele é menor. E as transversais? Falar sobre prova, tá, gente? O que acontece? Nossa, gente, você já leva avaliação onde você pode fazer, é uma segunda chance. Se você perdeu a B1, você pode então fazer a segunda chamada daquela, eu falo sobre mestre, tá? Se você perdeu aquela avaliação, você pode fazer uma segunda chamada. Lembrando que segunda chamada é uma avaliação que vai te dar aí uma segunda chance de repor uma nota que você perdeu. Essa segunda chance a instituição vai te cobrar. O aluno que opta, então, por fazer a segunda chamada, ele vai pagar ali um valor que vai vir na missão, porque ela é uma segunda chance, tá? Ela tem antes do exame. Exame é a chance final que você tem para a média. A segunda chance é mais, porque só fazer depois você ainda pode fazer o exame. Tem aluno, igual eu falei, o aluno tem uma prova que vai substituir ou a avaliação do primeiro ou do segundo bimestre. E ela é paga. Exame, gente, o exame é uma prova que vocês podem fazer se caso não atingiu a média. Ela é uma prova, então, que ela vai substituir o que você tinha de ponto lá de prova de primeiro e de segundo bimestre. Exame é a última chance do aluno atingir a média. É uma prova que a instituição dá essa possibilidade para vocês realizarem. Ela não é paga, tá? A única prova que é paga e que vocês têm, mais que eu te falo, é a segunda chamada. Se você optar por fazer, ela é cobrada também de vocês. E aí o que acontece? Ó, aqui no calendário, por isso que eu botei aqui no calendário. Eu tenho aqui no calendário maio, início de junho, ó, 1 e 2 de junho termina as provas depois das interativas. E aí, gente, encerra a avaliação oficial. Depois do dia 11 de junho, começam, então, ó, as provas de segunda
não atingir a média, não atingiu no exame, aí ele gera uma dependência, tá? Então, você pode recuperar o exame. Não conseguiu, aí não tem o que fazer, é dependência. Tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem, professora? Certo. Hoje a internet não me ajudou. Eu não vou me estender muito hoje, tá, gente? Mesmo porque a internet não tá ajudando, tá uma aula bem cansativa. E eu não gosto de aula cansativa. O que acontece? Eu costumo trazer mais material. Minhas aulas eu costumo trazer estudos de casa, falando aqui hoje, falando o tempo todo. Porque isso é cansativo e eu sei disso, tá? Hoje é a primeira aula, eu tinha bastante informação para passar para vocês. Eu sei que algumas eu esclareci e outras não tanto, né? Eu sei que ainda surgirão dúvidas, muitas, e vocês vão sanando elas ainda no semestre. Vocês, tá, gente? Uma coisa que vocês queriam me questionar, ou que eu falei, você fala assim, não entendi direito. Tem alguma coisa? Não, pro, tá de boa. Pessoal,